Seja bem-vindo, bem-vinda ao Oncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiane Sambati, uma ex-paciente oncológica de câncer de mama e estou aqui com o objetivo de acolher, informar e conscientizar sobre o que acontece após um tratamento de câncer. Hoje eu quero falar sobre neuropatia periférica induzida por quimioterapia. É um dos sintomas mais comuns dentro de um tratamento de câncer. O que eu não sabia, não esperava, é que ele também acontece no pós-câncer. E para falar um pouco a respeito disso, dizer quais os sintomas e como tratá-los, eu convidei a médica cirurgiã oncológica, doutora Ana Cristina Herrera. Fique com ela e já eu volto para conversarmos mais um pouco. Meu nome é Ana Cristina Herrera, eu sou oncologista aqui em Londrina, cirurgiã, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns dos efeitos relacionados ao tratamento para o câncer. A gente sabe, claro, que o tratamento do câncer ele tem o objetivo de curar a doença, de tratar os sintomas, mas muitas vezes ele vem junto com vários efeitos colaterais. E um dos efeitos que mais incomodam o paciente, tanto durante quanto depois do tratamento, é a neuropatia. O paciente ele vai ter manifestações sensoriais. Então, o que são manifestações sensoriais? Queimação, uma dor tipo queimação ou formigamento, muitas vezes uma sensação esquisita. O que pode causar isso? Em primeiro lugar, eu vou falar da quimioterapia, que é um dos principais agentes causadores de dor neuropática nos pacientes oncológicos. Então, essa dor, ela pode estar relacionada a alguns tipos de quimioterápico, a algumas drogas que a gente usa durante a quimioterapia, e geralmente ela começa a acontecer nos pés e nas mãos. Ela pode aparecer inicialmente como um formigamento, e que pode variar de paciente para paciente. Alguns têm um formigamento leve, às vezes uma dificuldade de pegar um objeto mais delicado, e que pode evoluir até para uma dor muito intensa e que pode se agravar, que pode dificultar até a locomoção, ao uso das mãos para pegar objetos, enfim. E essa dor, ela tem uma característica de ascendência, então ela geralmente começa nas extremidades, nas mãos, nos pés, e elas podem correr para o braço, para as pernas, e com isso cada vez mais causar problemas para esses pacientes. Como é que a gente faz para lidar com isso? Claro que a gente tem essas drogas que são os complementos ali para a gente tratar a dor neuropática, mas a gente pode usar os analgésicos comuns que a gente usa normalmente no tratamento de diversas doenças, inclusive a dor relacionada ao tratamento do câncer. Desde anti-inflamatórios, corticoides, opioides, né, mais fracos ou mais fortes, como o tramadol, a codeína, ou mesmo a morfina e a metadona. A gente muitas vezes pode usar medicações tópicas, né, não só esses orais que eu tô falando para vocês. E eu sei que a nossa conversa aqui hoje é mais relacionada à quimioterapia, mas tem um outro tipo de dor neuropática que eu gostaria de comentar aqui rapidamente, que é a dor fantasma, que é a dor que o paciente pode apresentar mesmo depois de ter retirado aquele órgão, a dor pós-mastectomia. Então, muitas vezes as pacientes chegam para mim dizendo que tem a sensação que a mama ainda está no lugar e sentem coceira, às vezes coceira no mamilo, sentem um formigamento na mama. Então, essa é uma outra condição relacionada ao tratamento que também pode ser tratada dessa mesma maneira, ou com medicação tópica, ou com medicação via oral. Qualquer alteração de sensibilidade que apresente. Então, eu sempre dou um exemplo assim, é a dor que acontece em situações que não são para doer. Então, por exemplo, a roupa tocando o corpo não é para doer, o vento batendo no rosto ou batendo nas mãos não é para doer, a água. Então, sempre perceber algumas alterações sensoriais que podem estar acontecendo durante o tratamento oncológico ou mesmo após o tratamento oncológico e não ter vergonha de comentar com o seu médico
porque às vezes parece uma coisa muito da nossa cabeça, mas o médico, ele com certeza vai estar conseguindo avaliar melhor esse tipo de sintoma e intervir da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos. A NPIQ, como é conhecida dentro do universo oncológico, ela é muito comum. Como vocês viram, a doutora explicou a respeito dos sintomas e como tratá-los. Eu sempre imaginei que após um tratamento oncológico, tudo encerrava. Ledo engano, porque muita coisa acontece, não à toa eu estou aqui falando sobre o pós-câncer. Mas a neuropatia, ela é um sintoma muito recorrente e eu não imaginava realmente que eu pudesse ter logo em seguida. Passado 1 ano e meio mais ou menos do meu tratamento, eu já estava morando no ES e eu comecei a sentir muitos formigamentos nos pés e nas panturrilhas. Em uma das idas para Londrina para fazer os meus exames de acompanhamento, que eu faço ainda no Paraná, eu disse à doutora que eu estava com esses formigamentos na panturrilha, estava com algumas dificuldades de pisar também assim que acordava, sobretudo quando acordava e primeiro momento que pisava no chão. Ela fez alguns exames e foi diagnosticado a neuropatia. O mais interessante desse exame é que assim, ela me colocou numa maca e começou a cutucar os dedos dos meus pés e a sola do pé como um todo. Quando ela me perguntou com que você acha que eu estou cutucando os seus pés, e eu disse, eu tenho a sensação de que é parecido com uma tampa de caneta. Ela olhou para mim e me mostrou que era um clipes grande com uma ponta bem fina. Eu assustei, não estava quase sentindo esse objeto pontiagudo. E aquilo realmente me deixou um pouco preocupada, porque ela disse, você está com neuropatia novamente. E eu perguntei, obviamente, mas depois de um tratamento? Sim, acontece e muito. Conversando com algumas amigas que já terminaram também o tratamento, elas me revelaram os sintomas que elas têm tido. São semelhantes, algumas com outros que eu não tenho tido, mas que pode chegar a ter também. Jamais imaginávamos que fôssemos conversar a respeito desse tipo de sintoma após o câncer. Bem, contando um pouquinho, indo lá atrás e falando rapidamente sobre o meu tratamento, comecei a sentir isso quando eu acordava pisando no chão. Eu tive que trocar todos os meus calçados por tênis, porque era o único sapato confortável que fazia com que deixava eu pisar de uma forma um pouco menos impacto e dolorido. E também quando eu comecei a lavar as minhas louças e quebrá-las todas. Era incrível, eu me lembro que na primeira semana eu quebrei 3 copos de vidros. E aí eu entendi que eu tinha que trocar por de plástico, porque eu não conseguia beber água natural, enchia o copo de água com muito gelo, ele suava, quando eu pegava no copo, escapava. A louça foi muito engraçado, porque eu lavava a louça e enxaguava, e aí eu pensava, mas gente, que coisa, nunca vai sair essa gordura? Sendo que nem comida gordurosa eu não estava comendo, porque estava dentro da dieta restritiva. E tô ficando louca, não é possível. E aí eu me lembro que na época foi quando a doutora falou a respeito da neuropatia e explicou que era um dos efeitos colaterais que se dá devido a todas as drogas e os fármacos que nós ingerimos dentro da quimioterapia. Mas isso foi para minha surpresa que eu tive quando eu cheguei aqui no ES. Eu comecei novamente a lavar as minhas louças e sentir a gordura que não existia. E isso já me deu um sinal de alerta, porque eu fui lá atrás e lembrei das coisas que haviam acontecido. Mas assim, deixei quieto, falei, deve ser algum momento ou outro, vamos deixar para lá. Só que com o passar dos meses foi acentuando. E eu comecei então a ter muitas dificuldades, como por exemplo, pegar objetos, as dores ao tocar, as dores de fechar os dedos para pegar algo. Quando eu entrei na academia, nos primeiros 2 meses, eu não conseguia segurar as anilhas e halter direito, porque eu não conseguia fechar
as mãos direito, doía muito. Eu tive muita dificuldade no começo quando eu voltei para academia, porque era tudo com muita dor, todos os movimentos eu sentia muita dor. Mas eu tinha na minha mente que eu precisava tratar isso de uma forma neural. Então, quando eu fui fazer o exame de acompanhamento e a doutora Ana diagnosticou a neuropatia, eu disse a ela: doutora, eu não quero colocar nenhuma medicação neste momento. Eu quero tentar outras alternativas, fazer outros testes para que eu consiga seguir com isso o mais limpa possível. Porque eu já estava muito cansada de tomar remédios, eu sentia o meu corpo ainda muito intoxicado e eu queria usar, já que é uma neuropatia, eu queria tentar então usar a minha mente e equilibrá-la entre mente, emocional e corpo físico, para que isso chegasse em um determinado equilíbrio e eu pudesse então suavizar esses sintomas. Eliminar a gente não consegue, mas mentalizar e trazer, como eu sempre digo, para a superfície algumas coisas que estão ali incomodando, que a gente sabe muitas vezes, mas que não quer encarar de frente, isso dá para fazer. E foi o método que eu utilizei. Eu voltei para a academia, os 2 primeiros meses foram com muitas dores. Eu me lembro até de comentar com um dos professores, que é o que monta o meu treino, e eu disse a ele: eu sinto muita dor, então eu tenho que começar muito leve para até esse corpo aqui engrenar novamente, e eu precisava lubrificar as minhas articulações e todo o meu corpo voltar e reconhecer e trazer a minha memória muscular, trouxesse essa linha do tempo saudável e eu conseguisse então fazer com que a neuropatia trabalhasse junto com essa memória muscular para que eu pudesse voltar a ter essa qualidade de vida. A neuropatia, eu acredito que, pelo menos para mim, no meu organismo, ela tem as fases dela, os picos dela. Né? Se estou um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa, ou um pouco mais triste, ou enfim, todo o emocional também influencia muito com os sintomas da neuropatia. Isso eu já percebi bastante. Então acho que vale muito a gente ter um autoconhecimento para conseguir tratar esse tipo de sintoma. Uma outra coisa que a doutora mencionou e que eu quero relatar aqui, que acontece muito comigo, e eu acho que deve acontecer com muitas mulheres que fizeram a mastectomia. Inclusive, eu fiz um episódio anterior de mastectomia, vale dar uma olhadinha lá, porque eu falo a respeito de como funciona, né, como é feita a mastectomia. E a minha foi uma mastectomia total. E eu tenho muito a síndrome da mama fantasma, que é a gente entender muitas vezes dentro do nosso cérebro a informação de que o membro ainda existe. Igual pessoas quando são amputadas, tem algum membro amputado e elas muitas vezes, de acordo com a adaptação, ainda não consegue o cérebro dar o comando de que aquele membro não existe mais. Dá a entender que ele está ali ainda. Com a mama é a mesma coisa. Quando se faz uma mastectomia total, retirada de toda a mama, é feito a retirada de um membro. E eu tenho muito os sintomas do membro fantasma, que são as coceiras, a sensação de que ainda existe uma mama, sendo que agora só existe uma prótese para tentar nivelar e trazer uma certa simetria com a mama oposta, e isso tudo me incomoda demais. Então eu fui tentando várias formas de enganar o meu cérebro para dizer que a mama está aqui. Ele não me obedece muito não, mas agora eu achei 2 artifícios que quando ela coça eu consigo enganar esse meu cérebro e fazer com que ele entenda que está tudo certo, que tem a mama aqui. Uma das formas que eu uso muitas vezes é até no banho. Se eu estou no banho e sinto que está coçando ali, né, principalmente a parte frontal, eu uso uma buchinha de banho daquelas vegetal,
Quando ela já está bem macia, bem encharcada, eu uso a buchinha e faço um movimento circular na mama com o sabonete, né, com o sabão, como se eu estivesse realmente coçando o órgão, a mama. Quando eu não estou no banho, eu uso uma toalhinha que não agrida a pele, porque normalmente fica com a pele mais sensível, e eu então esfrego essa toalhinha e fico ali fazendo os movimentos circulares até que o meu cérebro deu o comando de que essa coceira passou. Não dura muito tempo, são coisas de minutos, mas como a aflição que dá é muito grande, que tem hora que dá vontade de enfiar as unhas onde não existe, então eu uso esse artifício da toalhinha. Tenho conseguido me manter dessa maneira. Se vai causar outros sintomas e eu vou ter que arrumar outros artifícios, não sei, espero que não. Espero que continue assim, porque agora eu consegui me adaptar com isso. O que é um pouco difícil e chega a ser constrangedor é quando estamos em público. E isso é delicado, porque não tem como ficar com uma toalhinha ali, né? Então a gente tenta driblar o cérebro. Essa coceira, que ela é algo quase enlouquecedor, eu procuro imediatamente distrair a minha cabeça com alguma outra coisa. Desvio o olhar, desvio a atenção, foco em outra coisa para que esse sintoma desapareça. Quem estiver me assistindo, me ouvindo e estiver passando por esses tipos de sintomas, você não está só nessa jornada, tá? Isso realmente acontece e não é coisa da sua cabeça. Como a doutora mesmo disse, tudo é necessário nós relatarmos. Eu falava muito sobre os meus sintomas quando eu estava em tratamento e parei de falar sobre o que eu sentia no pós-câncer. Agora, passado esse 1 ano e pouquinho, que eu comecei a sentir a neuropatia e outras dores relacionadas às outras heranças que nós temos no pós-câncer, eu comecei a soltar tudo para minha médica, porque não dá para ter qualidade de vida sem tratar, né? Então nós precisamos sim entender que existem muitos bastidores no pós-câncer, nada é coisa da nossa cabeça, sempre é necessário relatar ao seu médico, porque tem uma certa diferença entre ser tocado, né, pelo emocional, que dá muito gatilho, traz muitas memórias do tratamento, e tem a questão do que acontece de fato depois que termina um tratamento. Procure o seu médico, sempre conte a ele o que está sentindo e não entenda isso, não guarde isso como loucura, coisa só da sua cabeça, tá bem? E eu tenho certeza também que você vai conseguir achar os seus meios, os seus métodos para driblar alguns sintomas sem precisar ficar se intoxicando com medicações, com fármacos e ter uma qualidade de vida melhor, tá bem? Eu espero que você tenha gostado da minha companhia. Fique bem e até uma próxima!
Música